parte sobre Egito, e se você não assistiu a primeira, vá lá, meu filho, assistir, viu? Vá lá, porque não vai entender essa sem assistir a primeira, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo, vou deixar também no final do vídeo para você clicar e já direto para ele ver a política egípcia, a economia egípcia, a sociedade, enfim. Nesse vídeo aqui a gente vai ver a cultura e a religião. Vamos começar com religião, né? É importante a gente ressaltar, sempre é importante a gente ressaltar, que quando a gente se fala de civilização antiga, a gente não tem aí muitas coisas concretas. A gente tem, claro, provas, né? A gente tem estudos, mas não sei se você sabe, mas tem muita coisa ainda sobre o Egito sendo estudada para ser descoberta. Então, são tempos bem remotos, né? Mas dá pra gente falar um pouco aí do que se tem nos livros de história. A religião egípcia era uma religião o quê, gente? Politeísta. Assim como as religiões da maioria das civilizações antigas. E o que é que isso quer dizer? Que existiam vários deuses, né? Os egípcios acreditavam em várias divindades e não uma só. Entre essas divindades ainda tinha a questão de reverenciar o faraó. Só para vocês terem uma ideia, existiam mais de 40 deuses egípcios. Então, não vou estar falando também aqui de cada um deles. Mas, para vocês saberem, esses deuses, eles eram antroposomórficos. Eu consegui sim travar a língua, eu pensei que eu não ia conseguir. O que isso significa dizer? Significa dizer que eles tinham forma de metade animal e metade humano. Exemplo disso é o deus Anubis, por exemplo, que ele é metade humano e metade forma de chacal, né? O corpo dele é de humano e a cabeça de chacal, que é uma espécie de lobo. Então a maioria dos deuses egípcios eram dessa forma, metade humano e metade animal. Se chama antroposomórficos. O que significa dizer? Antropo, que é humano, zo, de animal, e morfismo, que é a forma. Então tinham forma de animais e humanos. Esses deuses também geralmente estavam ligados a uma característica natural. Por exemplo, existia o deus do sol, que era Mun-Ra, existia o deus da noite, existia o deus da beleza, enfim, um deus para cada coisa, né? Então, assim, os egípcios costumavam reverenciar um deus de acordo com suas necessidades. Inclusive, existia também deuses mais adorados, mais conhecidos, como a gente tem Osíris, por exemplo, o deus Anubis, a gente tem Amon-Ra, Ísis, enfim, alguns mais conhecidos. Mas eram em média mais de 40 deuses. Outra característica da religião egípcia é que eles acreditavam na vida após a morte. E era por isso que existia o processo de mumificação. Porque para eles, manter o corpo do defunto, né, poderia aí salvar ele, levar ele a uma vida após a morte, né? Porque assim, existia um tribunal. Se nesse tribunal, que era o tribunal de Osíris, se nesse tribunal o defunto fosse conseguir ter uma vida após a morte, então o processo de mumificação serviu justamente para isso, para manter o corpo intacto, porque essa pessoa iria renascer. Mas aí vamos aos pontos. Como era o processo de mumificação em si, né? Primeiro que o processo de mumificação não era para todos, tá? Eram mais para as pessoas da nobreza, os sacerdotes, os altos funcionários, guerreiros, enfim. Se abria o corpo do cadáver, do defunto, né? Tirava os órgãos do defunto, inclusive o coração, que vocês vão entender o porquê o coração era de grande importância. Botava aí objetos pessoais do cadáver, botava alimentos, perfumes, fechava o corpo, enfaixava e botava lá na tumba. Aí, se fosse faraó e familiares do faraó, iria para as pirâmides, se não, babau. E aí, como era o tribunal de Osíris, gente? Existia uma balança. Nessa balança se colocava o coração do defunto e do outro lado uma pena. Se o coração do defunto pesasse mais que a pena,
ele não iria ter salvação. Ele iria ser devorado, a alma dele iria ser devorada por um grande monstro, ele não teria uma vida após a morte, né? Uma vida legal aí após a morte. Essa vida após a morte não é reencarnar não, tá? Não é a reencarnação que o Espiritismo acredita. É ter uma vida realmente depois da morte ali. Morreu, eles têm um outro submundo lá e eles iriam viver de acordo com como era esse submundo. Mas era uma lógica meio não lógica, né? Porque o coração, ele sempre iria pesar mais do que a pena, eu acho. Mas eles tinham aí esse tribunal, e aí quem se pesasse mais estava lascado, se não pesasse mais, se a pena, né, pesasse mais, então aí ele iria ter uma vida plena lá no submundo. Esse era o chamado Tribunal de Osíris. E o que falar da arte egípcia, né, gente? Eu passaria uma eternidade aqui, até porque os egípcios valorizavam demais a arte. As mulheres gostavam de se maquiar, tinha aquele parangolé todo lá. Mas a arte estava sempre ligada ao faraó, tá? Era uma sociedade teocrática, era uma política, né, baseada na teocracia. Então a arte não podia, né, estar ligada a outra coisa, senão às divindades, aos deuses egípcios e também ao faraó. Claro que o Egito ficou conhecido pelas famosas pirâmides, mas não só teve pirâmide no Egito, tá? Existiam outras esculturas, inclusive dos próprios deuses. Existiam outros tipos de artes, mas as pirâmides é que iriam se destacar porque foram lindas e grandes pirâmides que a gente tem até os dias de hoje. A primeira pirâmide a ser construída foi pelo rei de Djeser. Essa pirâmide foi conhecida como Pirâmide Vermelha, e mais tarde iria vir o faraó Snefer, e ele iria construir as 3 pirâmides mais conhecidas, que é as pirâmides de Gizé. E aí essas pirâmides seriam em homenagem aos seus herdeiros, né? O filho Quéops, o neto Khafre e o bisneto Miquerinos. Então essas são as famosas pirâmides de Gizé. Quéops, Khafre e Miquerinos. E para finalizar, a gente pode falar da escrita, né, daquele povo que era a escrita hieróglifa. Existia também a escrita demótica e a escrita hieróglifa. A demótica ia ser uma escrita mais simples. Já a hieróglifa, que era a que mais tinha dentro das pirâmides, era uma escrita baseada em símbolos, em desenhos, né? Cada caractere hieróglifo do Egito significava um desenho, um objeto, um símbolo. E tinha mais de 600 caracteres. Então eles iriam ficar conhecidos aí por essa escrita, porque a escrita anterior a eles era uma escrita cuneiforme, né? Então, por isso que tinha essa característica também. Bem, acho que por hoje é só. É uma coisa mais didática. Se você quiser pesquisar mais, por exemplo, como se formou as pirâmides, como eram formadas as pirâmides, como era o interior das pirâmides, vai no YouTube, aqui mesmo no YouTube, procura links que falem sobre isso, que é muito interessante. O Egito é um assunto muito interessante. Mas por hoje é só. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte. Se gostou também, se inscreve. E é isso, né, gente? Eu fiz uma outra dancinha ridícula aqui, né? Faraó. Então tem que curtir e se inscrever. Mesmo se tu não gostar, curte e se inscreve. Vai dar essa moral, porque tô passando vergonha.